Pessoal, estamos aqui com mais um Segredos da Bíblia para mostrar para vocês ou trazer para vocês mais um assunto que o pessoal tem alguma dúvida e até alguns têm me perguntado. Pastor, mas como é que fica a questão do vinho? Eu posso ou não posso beber vinho? O que a Bíblia acha sobre isso? O que ela diz sobre isso? É importante que a gente faça uma distinção sobre alguns aspectos. Na Bíblia original, a palavra yayin, em hebraico, ela é um vinho chamado vinho fermentado. Isso aparece 141 vezes nas escrituras, o vinho fermentado. A gente bem sabe que o vinho fermentado ele acaba ficando alcoólico depois e acaba nos tirando a consciência. Nós vamos trazer alguns textos aqui, espero que você anote, para que fixe essa matéria, essa questão do vinho. Qual é o vinho que eu posso beber e não beber? Até me perguntaram, mas Jesus bebia vinho. Então há de se dizer que existem algumas palavras diferentes para vinho. Nós falamos vinho, mas na Bíblia existem algumas expressões, dependendo que tipo é esse vinho, a palavra é diferente, é isso que eu quero trazer para vocês. Então, yain em hebraico é o vinho fermentado, e o resultado de se usar esse vinho fermentado, que nos tira a consciência, anote aí, Provérbios capítulo 23, 29 a 35, o livro de Gênesis capítulo 9, 20 e 21, Gênesis 19, verso 32 e 33, Provérbios 23, 30 e 31, só para citar alguns, tá? Esse vinho de Tunel, que se dizia também lá na Bíblia, o vinho mais fresco, só para trazer essa informação para vocês, Yawen Migat é normalmente diluído em água. Então, isso não quer dizer que ele não seja fermentado. Pode ser que seja fermentado, isso tem um tempo para acontecer. Os químicos podem confirmar essa informação para mim, mas a gente sabe que depois que ficar fermentando ali a uva, dependendo do vinho, pode ser o vinho da uva mesmo. Já vou trazer essa informação que existem outros tipos de vinho feitos de outras frutas, mas o vinho fermentado ele tem um tempo para fermentação, questão bacteriana e tal, para se tornar alcoólico. Mas o vinho fresco, logo que sai do túnel, ele é normalmente diluído em água, e aí a expressão é Yain Migat. A Bíblia traz também a expressão tirosh, é a expressão muito importante para que você grave isso. Tirosh quer dizer vinho não fermentado, ou seja, não alcoólico. Ele traz essa expressão tirosh lá em Isaías 65, verso 8, Deuteronômio 11, 14, Provérbios 3, 10, para citar algumas. Então, esse vinho é o vinho novo, ainda no cacho, tira-se do cacho, é conhecido como o tirosh. Eles falam muito isso, a uva do cacho, vinho do cacho, né? Ou seja, ainda muito fresquinho, né? É recém-colhido. Na Bíblia também aparece 23 vezes a expressão Shedar. Claro, obviamente estou falando na expressão hebraica, uma expressão hebraica lá da linguagem original das Escrituras, que é tida como nas traduções como bebida forte. O que são essas bebidas fortes? Normalmente ela é feita de suco, talvez fermentada da palmeira, da romã, da maçã ou até mesmo na tâmara, que era um fruto muito conhecido lá naquela região onde se passavam as histórias bíblicas. Então grave aí, checar, né? Não o nosso checar da língua portuguesa com C, mas o S, S-H-E. K-A-R, checar, tá? É conhecida como essa expressão, para se traduzir ao nosso idioma, seria a bebida forte, não só o vinho, né? Mas normalmente quando se diz bebida forte, é essa expressão que acontece. A Bíblia, ela condena sim. O pessoal me pergunta se a Bíblia condena consumir vinho, e ela condena sim. E isso está lá em Levíticos, capítulo 10, verso 9 a 11. E nos tira a consciência sim. Nos tira a consciência o que não é bom, né? Então, Provérbios capítulo 20, verso 1 e Provérbios 23, verso 29 e 35 também traz essa informação. Ela condena à morte os sacerdotes que consomem bebidas fortes, ou seja, é aconselhado então, se você entendeu, que esse sacerdote então consuma o tirosh,
que é o vinho não fermentado, ou seja, ele não vai alterar a sua consciência, por isso não vai lhe trazer nenhum dos males e você não vai estar infringindo nenhuma lei de Deus ou que ele gostaria para a sua vida. Tem mais uma passagem que eu gostaria de falar para vocês, está lá em Hebreus 2, Hebreus capítulo 2, verso 15. Ai daquele que der de beber ao seu companheiro e o embebedar. Ou seja, não basta só que eu não consuma, mas eu não posso levar a algum companheiro a se embebedar também. Por quê? Porque ele também vai perder a consciência, eu estaria incentivando a ele agradar a Deus, porque ele vai estar alterando a sua consciência e aí mais passivo ao pecado, ou seja, a cometer algum erro que descumpra aí o que gostaria Deus para a sua vida. Na Santa Ceia, por exemplo, eu gostaria de trazer essa informação também. Na Santa Ceia, porém, a expressão usada como fruto da vide, que Jesus usa lá, fruto da vide, né, da videira, né? Mateus capítulo 26, verso 29, Marcos capítulo 24, 25 e Lucas 22, 18 traz então essa informação. O fruto da vide então é um vinho não fermentado, que é o único fruto da vide, que isso já traz uma expressão do Novo Testamento. Lá em Êxodo 12, capítulo 12, que é aquela passagem da Páscoa, já está trazendo o capítulo 12, verso 15, na comemoração da Páscoa, então, ela não permite também nenhuma bebida, nada que traga o chamado seor. Seor é chamado como fermento. Então, toda a fermentação, seja bebida ou até mesmo no pão, que está lá na passagem bíblica do capítulo 12, verso 15, que é a passagem da Páscoa, está bem claro ali também o texto para vocês. Mas aí está falando do pão, né? Mas também fala da expressão seor. O seor seria o fermento, que também não é aconselhado, principalmente aqui nessa questão, nessa passagem aqui sobre a Páscoa. Eu vou trazer o texto para vocês, então, Êxodo 12, 15. 7 dias comereis pães asmos, que é o não fermentado. Logo os primeiros dias tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro até o dia 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Foi um mandamento dado a Moisés para o seu povo lá, por conta do êxodo, a saída do Egito do povo de Deus, dos hebreus de lá, só para esclarecer que essa expressão seor também é o fermento, ou seja, a fermentação ela não é muito aconselhada, até porque existem alguns requisitos, inclusive culinários aí, né? E para a nossa saúde, que em alguns pontos não é bom. Mas a dúvida era sobre o vinho, devo ou não devo beber? O tiroche, relembrando então, o vinho chamado tiroche é aquele não fermentado e o shekhar é o fermentado, ou seja, aquela bebida forte que a Bíblia se refere. Então, não é aconselhado você beber aí do vinho fermentado, por quê? Porque ele tira a consciência. Volte esse vídeo mais algumas vezes, pegue ali as passagens bíblicas, bons estudos, aqui é o professor Lui com vocês e até a próxima.